O juízo do trono branco. Tá, então, posto tudo isso, passado Gog e Magog, estamos diante do trono branco, a terra se escondeu. Nós subimos um pouco, tá? Nós estamos acima. Toda a humanidade. Nós não, porque a igreja já foi julgada. Amém? A igreja já foi julgada. A igreja está, inclusive, numa posição de juiz nesse momento. O que acontece? Apocalipse 20, verso 12. Pós-milênio, pós-Armagedon, pós-milênio, pós-Gog e Magog. Finaleira dos fatos. Últimos acontecimentos narrados na Bíblia. Vai ter mais coisa, com certeza, né? E vi os mortos, entre parênteses, mas ainda existem nações de vivos. Porque a Bíblia não narra que eles todos morreram, né? Então, existem as nações de vivos, mas eu vi os mortos, grandes e pequenos. O que nos fala? Que a eternidade não é comunista, né? Não existe igualdade. Liberté, igualité, fraternité. Não. Grandes e pequenos. Grandes e pequenos até o final. Na eternidade vão haver grandes e pequenos. A oportunidade de se tornar grande é essa vida. E o ser grande não tem nada a ver com posses e com riquezas, né? Mas a oportunidade de acumular um galardão para ser grande na eternidade é essa nossa vida. Que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Esse é um mistério muito grande. E abriram-se livros. Muitos livros. Não fala quantos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Ou vocês já pararam para pensar? Existe julgamento pré-determinado para a condenação? Existe necessidade de julgamento se a pessoa já está condenada? Pode até ter, né? Mas o que se atribui nesse julgamento? Estou falando da justiça humana, né? Mas a justiça humana nada mais é do que um Ctrl-C, Ctrl-V da realidade espiritual. Esse nosso mundo é um Ctrl-C, Ctrl-V da realidade espiritual. Vocês já pararam para pensar que vão se abrir os livros e os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros? Significa que os rigores das punições vai ser uma para um e outra para outro. Pararam para pensar nisso? Senão não teria necessidade de ter um julgamento, né? Se há um juízo, se Deus vai se dar o trabalho de se pôr como juiz e julgar a todos os mortos, senão seria muito fácil. Joga toda essa galera no lago de fogo e enxofre e bora para a eternidade se divertir. Mas não vai haver um juízo. E vão se abrir muitos livros, e as pessoas serão julgadas por aquilo que está escrito nos livros. Por quê? Porque existem pessoas, e eu sempre tive isso no meu coração, existem pessoas que nasceram lá na Austrália, o aborígene que nasceu na Austrália, nasceu, viveu e morreu em 1235, e morreu dali 70 anos. Ele era canibal. Ele não ouviu falar do Deus de Israel, ele não ouviu falar de nada. Ele viveu lá naquela realidade, sendo instruído por demônios, sendo instruído por anjos caídos e vivendo uma vida pagã. Paulo fala em Romanos 1 e 2 que o homem é indesculpável porque aquilo que se pode conhecer de Deus está manifesto na criação. Tudo bem. Mas e os pesos e contrapesos, né? Sistema de freios e contrapesos que existe no direito brasileiro. Eu estou fazendo vocês pensarem que Deus vai usar critérios para as pessoas, para julgar as pessoas. Eu não estou dizendo que pode ser que alguém se salve mesmo sem ter ouvido falar em Jesus Cristo, mas é estranho que todos sejam lançados na morte eterna. Pensem comigo, né? Por isso vai haver um julgamento cumprido. E outra informação muito interessante está ali, e essa é Jesus traz, né? Está lá em Lucas 11, que diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Se levantará no juízo final, que na primeira ressurreição só se levanta os salvos. Lá no juízo. E ela vai se levantar e os condenará, pois veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior que Jonas. Então Jesus revela um mistério muito doido, que lá no juízo final
As pessoas que não tiveram acesso vão botar o dedo na cara de quem teve acesso e vão condenar. Vão dizer, cara, eu queria ter visto isso e não vi. E vocês que viram não creram. Então vai haver um peso diferente. Por isso que Jesus diz, Tiro e Sidom, ai de vós, porque se tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, os milagres que foram feitos eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Esqueci de botar esse texto aqui. Por isso haverá menos rigor no juízo para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Olha só. Do que Jesus está falando? Não vai todo mundo para o inferno mesmo? Por que ele está dizendo que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo do céu, do que para Tiro e Sidom? Porque o pessoal de Tiro e Sidom viu Jesus em carne, Jesus esteve lá, curou enfermos, e as pessoas não creram. Então Jesus está dizendo, lá no juízo do trono branco, não se apavorem, porque vai ter mais rigor para o pessoal que é habitante de Tiro e Sidom do que para o pessoal que era habitante de Sodoma e Gomorra. Isso nos revela mistérios, queridos, que não vai ser assim um arrasa-quarteirão, bora todo mundo pro lago de fogo.